Mol. Palavra de apenas 3 letrinhas, capaz de causar um alvoroço na vida dos estudantes de química. E se eu te falar que com apenas alguns passos, essa história de que mol é um negócio difícil vai desaparecer da sua vida? Eu sou o professor Robert e deixa eu te mostrar o melhor da química. Olha esse belo exemplar da nossa tabela periódica. Eu vou escolher um átomo como exemplo para brincar com a gente aqui. Átomo de ferro, venha para cá. Senhoras e senhores, esse é o átomo de ferro e ele vai ser o nosso modelo. Se eu pegar esse átomozinho e colocar numa balança, quantos pedaços da minha fatia da pizza de carbono, não entendeu o que eu quis dizer? Olha a nossa aula anterior e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quantos pedaços da minha fatia de carbono eu teria que colocar para equilibrar esse átomo de ferro? Eu estou dizendo que eu teria que colocar 56 pedacinhos da minha fatia de carbono, 56U. Então a gente pode dizer que o átomo de ferro pesa 56 unidades de massa atômica, comparando com a nossa fatiazinha da pizza de carbono. Mas veja que no nosso dia a dia a gente não trabalha com U, né, com a unidade de massa atômica, a gente trabalha com grama, no sistema internacional inclusive, né? Então veja que nós temos que ter um sistema que faz a conversão de U para G, de unidade de massa atômica para gramas. E olha que saída inteligente e conveniente que os nossos queridíssimos cientistas encontraram. Né? Então veja lá, imagina que eu gostaria de usar o mesmo número 56, mas usar a unidade G, não U. Então sair de 56U para 56 gramas. A ideia que eles pensaram era o seguinte: quantos átomos de ferro eu precisaria acumular no outro lado da minha balança para que elas se equivalessem, para que eu tivesse a massa de 56 gramas? Como se eu fosse pegando átomos de ferro e colocando na minha balança, a balança mostrou ali 56 gramas, significa dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, esse famoso número, né? 600 sextilhões de átomos de ferro. Essa seria a quantidade que eu teria que calcular. Galera, esse número é muito grande, foi calculado por um cara chamado Amedeo Avogadro, né? E ele diz a quantidade de átomos que eu preciso acumular para ter a mesma massa em gramas do valor, né, do número lá da unidade de massa atômica. E veja como é conveniente. Eu simplesmente troco o U por G, mas para isso eu preciso acumular 600 sextilhões de átomos. Número, cara, 600 sextilhões, se eu pegasse folhas de papel, eu faria uma ponte até a Lua e outra para voltar, meu querido, é um número gigantesco. E aí eu não sei vocês, mas eu gosto de simplificar as coisas, de acumular os negócios assim, não gosto de ficar muita coisa espalhada, muito número grande, eu não gosto disso, tá? A maioria das pessoas também não, tanto é que se a gente pegar 600 sextilhões, 6,02 vezes 10 a 23, é até difícil de falar, dá uma certa preguiça no meio do número, você começa a cansar já. Né? Por exemplo, se alguém fala para você, eu tenho 500 folhas, alguém pode entender que você tem uma resma de papel, que vem do árabe, resmah, acho que é isso, né? Se eu falei errado, o pessoal que fala árabe, por favor, me corrija, né? Que significa ali uma sacola de folhas, né? Eu posso falar também que eu tenho uma dúzia de ovos, que nada mais significa do que 12 ovos. Podia falar de um milheiro de tijolos, assim, sucessivamente, uma centena de alguma coisa, uma centena de laranja, eu tenho 100 laranjas, né? Um milheiro, aí vai, já falei milheiro, tô repetindo o exemplo aqui. Muito bem, a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso queridíssimo 602 vezes 10 a 23. Essa quantidade de 600 sextilhões juntas significam 1 mol, cara. Essas 3 letrinhas significa 600 sextilhões de qualquer coisa. Se eu tivesse 600 sextilhões de canetas, eu teria 1 mol de caneta, meu bruxo. É exatamente isso. Então esquece que mol é um negócio difícil. Mol é igual dúzia. Uma dúzia é 12, 1 mol é 600 sextilhões, beleza? Agora, para pensar um pouquinho no raciocínio que a gente fez aqui, ó. O raciocínio é o seguinte. Imagina aqui, para converter uma única unidade de massa atômica em 1 grama, eu tenho que acumular uma quantidade equivalente a 600 sextilhões de coisas, né? No caso ali, no átomo de ferro, eu falei 600 sextilhões de átomos de ferro,
56U virava 56 gramas. Mas vamos pensar com o número 1, que é mais fácil. Então, continue o pensamento e o raciocínio comigo aqui. Ó. Se eu tenho uma unidade de massa atômica e eu multiplico 600 sextilhões de vezes, eu tenho a massa equivalente de 1 grama, certo? E aí, cara, eu não gosto muito dessa palavra 6 vezes 10 a 23. Palavra não, desse número, 600 sextilhões, a gente sabe que dá para trocar pela palavrinha mol, porque a gente sabe que 600 sextilhões é um mol. Então eu posso dizer que uma unidade de massa atômica vezes o mol é igual a 1 grama. Passa esse mol dividindo para cá e deixa o U isoladinho lá do lado. O que a gente acabou de fazer? Um modo de conversão de unidade de massa atômica para gramas. Então eu posso dizer que um U, ou uma unidade de massa atômica, equivale à quantidade em massa para cada mol daquela substância. Massa para cada mol. Eu acabei de mostrar para vocês de onde vem a massa molar. Lembra da história de somar as letrinhas? Lá a gente expressava em U. Aqui a gente vai expressar em gramas por mol, porque afinal, olha só, U é igual a gramas por mol. Pensem comigo da seguinte forma, tenta montar esse raciocínio aqui. Ó. Em 1 mol de substância X, nós temos 6 vezes 10 a 23, substância X também, que é igual à sua massa. Não sei se entendi. Se não entendeu, eu te mostro. 1 mol de átomos de ferro, é assim que a gente fala, não fala um mol de ferro, fala um mol de átomos de ferro, eu vou ter 600 sextilhões de átomos. O mol sempre vai ter e não importa do que vai ser. O valor é sempre o mesmo, 6 vezes 10 a 23. O mol de bananas, 6 vezes 10 a 23 bananas. É como se eu tivesse escrito dúzia, aqui você ia colocar o número 12, beleza? E aí tem a sua massa em grama, que é 56 gramas, tá certo? Esse valor veio da tabelinha periódica, não esquenta a cabeça com esse número. 1 mol de moléculas, agora eu li certo, moléculas de gás oxigênio tem, o mol sempre tem 6 vezes 10 a 23, não importa quem você coloca aqui, 1 mol é sempre 600 sextilhões. Se isso aqui é uma molécula, você vai escrever moléculas. E a massa do oxigênio. Cada oxigênio dá 16, tabela periódica. 16 mais 16, 32. 32 gramas. E se fosse íons? Íons cloro. 1 mol de íons cloros, nós temos 6 vezes 10 a 23 íons. Perceba isso, ó, átomo, átomo, molécula, molécula, íon, íon. Lá na tabela periódica você descobre que o átomo de cloro tem a massa molar de 35,5 gramas ou massa atômica de 35,5 U. Maravilha, ó. Gramas por mol, para cada 1 mol. Deixa eu te mostrar um exemplo um pouquinho mais abrangente disso que eu estou te falando. Em 34 gramas de amônia é possível encontrar. O que a gente pode encontrar em 34 gramas de amônia? Primeira, entre aspas, dificuldade é lembrar da fórmula da amônia. 1, 2, 3, ammonia. Então nós temos 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então a gente sempre vai, ó, me prometa aqui, ó, vem cá, fala comigo aqui. Toda vez que você tiver que fazer esse tipo de cálculo, o cara pedir número de átomos, moléculas, íons, tal, você sempre começa escrevendo tudo para 1 mol. 1 mol tem sempre tananana, e vai fazendo. E aí a regra de 3 resolve para a gente depois. Beleza? Então vamos lá. Em 1 mol temos 1 mol de moléculas, temos 6 vezes 10 a 23 moléculas, que nós vamos ter agora a massa molecular. Cada nitrogênio é 14, mais o hidrogênio 1, então fica 1 mais 1 mais 1, 3 hidrogênios, mais 14, 17 gramas por mol. Agora deixa eu usar minha canetinha laser, que é mais fácil de indicar. 6 vezes 10, 23 moléculas, 17 gramas, somando as letrinhas a gente encontrou. Agora pense um pouquinho. Cada molécula de amônia é feita por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então você pode expandir essa informação pensando numa regrinha de 3, né? Se uma única molécula, deixa eu escrever ela para você aqui, ó. Se uma única molécula de amônia, nós temos um nitrogênio, em 6 vezes 10 a 23, nós vamos ter X nitrogênios. Fato é que a multiplicação do índice 1, aqui ó, 1,
vai dar sempre multiplicando o número de Avogadro, e o x vai dar sempre multiplicando 1. Então, na prática, não precisa montar essa regra de 3. Na prática, você pega o número 1 do nitrogênio e multiplica pelo número de Avogadro. 1 vezes 6, 6 vezes 10 a 23. 3 hidrogênios, vezes 6, 18 vezes 10 a 23 hidrogênio. Ó. Multipliquei o 1, é nitrogênio, multipliquei o 3, é hidrogênio. Mas eu também posso contar o total, eu posso somar 6 mais 18. Ou, simplesmente, eu posso fazer o seguinte, 1 nitrogênio mais 3 hidrogênios dá um total de 4. 4 vezes 6, 24 vezes 10 a 23 átomos. Ele está pedindo em 34 gramas, ou seja, ele está pedindo no dobro. 34 é o dobro de 17. Então, todos os outros valores serão dobrados aqui também. 2 mols, quantidade de matéria, 12 vezes 10 a 23 moléculas, 12 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio, ou 1,2 vezes 10 a 24, notação científica, fique à vontade. Aqui no caso, 36 ou 3,6, né? Daí tem que colocar 24. E aqui 48 vezes 10 a 23. Meu, a gente expandiu tudo. Ficou faltando só o volume molar, que é um assunto para uma outra aula, beleza? Vamos lá. Vou fazer um exercício aqui um pouco mais classic. Um balão de oxigênio contendo 3 vezes 10 a 26 átomos foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo que havia apenas gás oxigênio nesse balão, a massa utilizada do referido gás foi equivalente a quanto? Me deu a massa atômica do oxigênio, né, que é 16 gramas por mol, mas ele fala do gás oxigênio. Gente, gás oxigênio é o O2. Que você respira é o gás oxigênio, é a molécula de O2. Então, cuidado com isso, tá bom? Então, deixa eu dar um rabisco aqui, ó. O2. Aí já vai valer 32, porque é o dobro, né? Gramas por mol. Ou seria 32U se fosse da molécula, de uma única molequinha de oxigênio. Então, vamos lá. Vamos escrever tudo que a gente pode mais um pouco para cá, tá? Então, em 1 mol de moléculas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, que vai ter a massa de 32 gramas de oxigênio. Tá aqui, ó. 1 mol, 32 gramas. Aí, meu querido, bora pensar. Uma única molécula tem 2 átomos. Então, para saber o total de átomos de oxigênio, basta pegar o índice e multiplicar por 2. 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Aí agora compara com a pergunta. A pergunta é, quantos gramas a gente vai ter se a gente usar 3 vezes 10 a 26 átomos de oxigênio? Parceiro, dá para você multiplicar cruzado aqui, ó. Fique à vontade, tá bom? A resposta do meu x aqui, ó, como que eu gosto de fazer o cálculo, não significa que você precisa fazer assim, tá bom? 12, deixa eu pegar aqui, ó. De 12 para 3 é como se eu dividisse por 4. Então eu vou dividir por 4 também aqui do lado. 32 divididos por 4 tem que dar 8. Que 8 mais estranho? 8. De 23 para 26, aumentei 3 casas, 3 zeros. Colocamos 3 zeros nesse aqui também. Senhor, odiei o jeito que você fez. Multiplica cruzado e resolve, não precisa brigar comigo. 8.000 gramas, a mesma coisa aqui, 8 quilogramas. Cadê meu G, pô? 8 quilogramas. Aí, letra A de Alzheimer, a resposta certa. Encaminhando nossa aulinha para o fim, vamos falar rapidinho sobre quantidade de matéria. Número de mols, quantidade de substância, tanto faz. O que ele fala? Ele relaciona a massa molar e a massa em gramas. E quando você faz a divisão desses dois valores, a unidade que sobra é mol. Grama divididos por grama por mol. A massa pela massa molar. Então você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, olha só, estou todo matemático hoje, corta grama com grama e sobra a unidade mol. Então quantidade de matéria, a unidade é mol. Olha para cá, quantidade de matéria, a unidade mol. Não use plural para escrever a unidade. Coloca mol. Na hora de falar, você fala mols. Beleza? Então vamos lá, rapidinho. Com quantos mols se faz 54 gramas de água? Nós temos duas opções. De um lado, nós temos ela, a classic, a raiz, regra de 3.
palpa toda a obra. E no outro canto do nosso octógono, nós temos a fórmula rapidinha, mas entretanto precisamos decorar. Então nós vamos fazer o seguinte, montando a regra de 3, já está aqui a massa molar. A cada 1 mol eu tenho 18 gramas. 1 mol, 18 gramas. Quantos moles nós vamos ter aí? 54 gramas. Multiplique cruzado ou pense que esse cara é o triplo vezes 3. Aqui, vezes 3 vai dar 54. Então, esse x tem que ser o triplo do 1. X igual a 3. Agora, você pode calcular a formulazinha, né? Professor, mas tem algum jeito de decorar? Tem. Eu costumo cantar assim, ó. O mol eu vou calcular, a massa pela massa molar, o mol eu vou calcular, a massa pela massa molar. Professor, já entendi, o mol eu vou calcular, a massa... Tá bom, é chato pra caramba. Tá, vamos lá. Qual que é a massa? A massa, 54 gramas. Qual que é a massa molar? 18 gramas. 54 divididos por 18, corta, corta. Essa cara vai lá para cima com sinal positivo. 3 mol, ó. Delícia, cara. Exercício feito com carinho. Opa! Chegamos ao final da nossa aulinha. Meus queridos, usem, não entendeu muito bem uma parte ou outra, volta o vídeo, veja quantas vezes for necessário. Não deixe de ver a aula, de comentar, isso é bem importante. Se você entendeu, se não entendeu, qual parte você entendeu, qual parte você não entendeu, para eu tentar te ajudar. Não esqueça de comentar, de compartilhar e de ativar as notificações para receber as futuras aulas. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Mal eu vou calcular, a massa pela massa molar, mal eu vou calcular.